O homem parado à minha frente tirou a vida da minha filha, e ele fez isso 99 vezes. Agora, restava apenas uma última chance. Eu cerrei meus dentes. Desta vez, eu me recusei a falhar. Começou em um dia comum, quando um telejornal de repente relatou criaturas estranhas, zumbis, e em pouco tempo, o mundo desmoronou completamente. Naquele momento, jurei que tiraria minha filha do me dali viva. Mas para um homem de meia idade fora de forma e uma garotinha, viver em um mundo assim não era diferente de estar preso no inferno. E, assim do nada, nós dois morremos. No entanto, no exato instante em que toda a esperança foi perdida, um anjo apareceu diante de mim. Recebi outra chance. Acordei de sobressalto em pânico, apenas para me ver completamente ileso, e acima da minha cabeça flutuava um número estranho. O que diabos estava acontecendo? Não há tempo para descobrir. Corri e bati na porta da minha filha para garantir que ela estivesse segura. Sério, pai, por que você está esmurrando a porta a esta hora? No momento em que a vi viva, fui dominado por um alívio imenso. Peguei a mão dela e começamos a correr. Estou cansada, papai. Me solta, disse Dumi, irritada. Não temos tempo. Vamos morrer se não nos mexermos. Antes que eu pudesse terminar a frase, um zumbi de mandíbula escancarada avançou direto em nossa direção. Quando abri os olhos novamente, o tempo havia retrocedido para antes da nossa fuga, e o número acima da minha cabeça caiu de 99 para 98. Naquele momento, entendi que aquele número representava minhas vidas. Cada uma era uma chance de salvar a Dumi. Então, pelo bem da minha filha, comecei a dar tudo de mim nisso. Mesmo que significasse cruzar linhas que ninguém deveria cruzar, por ela, eu estava disposto a fazer qualquer coisa. Mas, eventualmente, finalmente cheguei à compreensão. Fosse 100 vezes ou 1000, não importa o quanto eu lutasse, não importa quantas vezes eu vencesse meu medo pela Dumi, o resultado seria sempre o mesmo. Assistir minha amada filha morrer, e toda vez que ela morria, eu perdia toda a vontade de continuar. Toda vez que eu renascia, chorava lágrimas de desespero, mas nunca deixava minha filha me ver perder a fé. Mesmo que eu falhe centenas de vezes, milhares de vezes, eu vou sobreviver e irei atrás de você. Tudo o que você precisa fazer é confiar em mim. Tudo bem? Então, na 90ª vida, encontrei o refúgio perfeito. Um lugar guardado por soldados de uma base militar e cuidado por uma equipe médica de um hospital universitário. Um santuário perfeitamente ordenado onde condições e sorte se uniram. Na penúltima vida, vivi meus últimos anos em paz lá. Estou aqui há 40 anos, Dumi. Desculpe ter feito você esperar. Eu tinha que ter certeza absoluta de que esta era a minha última chance. Agora eu podia dizer com certeza, contanto que chegássemos aqui em segurança, teríamos um lar. O papai está indo buscar você. Repassei cada detalhe centenas de vezes ao longo destes 40 anos, me preparando para todas as possibilidades. Além disso, minha filha poderia sobreviver até o fim. E desta vez, eu não cometeria um único erro. Mas quando abri a porta desta vez, deparei-me com uma cena que parou meu coração. Centenas e centenas de zumbis amontoados bem na nossa porta da frente, algo que nunca aconteceu em 40 anos de ensaios, nem uma única vez em 10.000 tentativas. Eu congelei completamente, mas isso não podia terminar aqui. Empurrei minha filha para trás de mim, ignorando seus gritos, aguentei sozinho toda a força das mordidas da horda. Mas nada neste mundo é mais angustiante do que perder o próprio filho. E essa dor dilacerante, eu a vivi 99 vezes. Com a dor da morte, eu já havia me acostumado há muito tempo. Então, por favor, não chore. Mas, justamente quando pensei que tudo estava realmente acabado, uma força irrompeu das profundezas do meu ser. 100 vezes ou 1000, não importava. Eu podia morrer, mas minha filha tinha que viver. Um poder tremendo surgiu do meu corpo, lançando ondas de zumbis pelo ar. Então me lancei para frente e avancei contra eles como um homem possuído. Mesmo enquanto me devoravam, eu os mordia de volta sem hesitar. Após uma batalha brutal e agonizante e a infecção, meu corpo passou por uma mudança profunda. Um único olhar feroz agora era o suficiente para fazer cada zumbi parar onde estava. Sem fracassos gravados em meus próprios ossos e agora, finalmente, um vislumbre da alvorada. Não se preocupe, Dumi. Mesmo que eu não seja mais humano, vou te proteger até o último momento. No 7º dia do surto no supermercado nós dois, pai e filha, despertamos a suspeita imediata dos soldados de lá. Mas o que está acontecendo aqui? Quem é você? Há zumbis por toda parte. Como vocês chegaram aqui sem um arranhão sequer? As veias do oficial saltam de fúria. Responda-me antes que eu exploda sua cabeça. E o que há de errado com o seu rosto? Você é algum tipo de celebridade? Por que está usando óculos escuros? Suma daqui. A ex-capitã Shair da unidade Tigre deu um passo à frente. Não há espaço aqui, então vá procurar em outro lugar.
Você não me ouviu? Eu disse para dar o fora daqui. Bradou Shahai. Eu simplesmente me virei para sair sem dizer uma palavra. Minha filha está nas ruas há uma semana. A asma dela acabou de atacar e ela está sofrendo. Se vocês realmente não puderem levar nós dois, levem pelo menos ela. Por favor. O soldado sorriu com deboche. Você está fora de si. Acha mesmo que esse teatrinho barato de simpatia vai funcionar com a nossa capitã? Mas Shahai, que me ouviu, já estava em lágrimas. Deixe-os entrar. Não a entenda errado. Só precisamos de mãos extras para ajudar a proteger o supermercado. Eu sorri em silêncio para aquilo. Algumas coisas nunca mudam, Capitã Shahai. Ela era uma das soldados que se reagruparam na Zona M, fria como uma serpente por fora. No entanto, por razões desconhecidas, ela sempre se emocionava facilmente com sacrifícios paternos. Notei então que o estado de Dumi estava piorando rápido. Se ela não descansasse adequadamente, as consequências seriam terríveis. Isso também fazia parte da variável. O que aconteceu há uma semana claramente deixou uma marca profunda nela. E havia também a minha própria transformação, que nem eu conseguia explicar direito. Fui mordido por zumbis, no entanto, estava mais forte do que nunca. Será que eu realmente tinha me tornado um deles? O supermercado onde estávamos agora, era o melhor local de sobrevivência inicial disponível. Abastecido com tudo o que se possa precisar e o único lugar com defesa armada de verdade. Mas uma coisa me intrigava, o prédio ao lado tinha desabado. Isso nunca tinha acontecido em nenhuma das tentativas anteriores. Um dos soldados explicou a situação logo depois. 3 dias atrás, uma horda cercou este lugar. Nossa capitã atraiu todos para o prédio ao lado, sozinha, e detonou os explosivos que tinha plantado antes. Explodiu aqueles zumbis em pedacinhos. Com certeza foram todos para o inferno lá dentro e, se algum sobreviveu, está preso sem ter como sair. Naquele momento, minha expressão ficou visivelmente sombria. Por que essa cara? Não me diga que você acha que os zumbis vão rastejar para fora de lá? No segundo seguinte, um zumbi colossal atravessou a parede atrás dele, desferindo um soco direto na sua cabeça. Shahai reapareceu bem na hora. Usando sua agilidade, ela se esquivou dos golpes do monstro. Todas as unidades, fogo! Os soldados dispararam uma saraivada, mas parecia que a criatura mal sentia. O zumbi provocado arremessou soldados pelo salão em um instante. Shahai, sem pensar na própria segurança, avançou para puxar um subordinado debaixo de um golpe fatal. Mantenha calma, ela disse a si mesma. Foco. Isso não é como há 3 dias. Reconhecendo a força esmagadora do zumbi, ela ordenou imediatamente que os soldados recuassem para dentro do supermercado. Eu ia gritar para ela, mas ela me interrompeu. Cala a boca. Corre. Mesmo assim, no momento em que vi o estado da Dumi, avancei direto para o zumbi sem hesitar. Este aqui vai ser prazeroso. O plano da Shahai era atrair o zumbi mutante para a barreira de perímetro do lado de fora do supermercado. Nem mesmo um zumbi conseguiria atravessar aquilo de uma vez só. E, enquanto isso, ela encontraria o seu ponto fraco. Mas então ela notou um civil enorme ainda no térreo. Como isso é possível? Todos já não tinham sido evacuados? Sem escolha, Shahai voltou para ganhar tempo para a evacuação. Quando ela voltou para onde o zumbi estava, apenas a Dumi estava parada ali. Como você é a única aqui? O seu pai te abandonou e fugiu? Ela seguiu a direção para onde a menina estava apontando. E lá estava eu, uma figura imponente desferindo soco após soco no corpo do zumbi, um punho depois o outro, até que ele finalmente parou de se mover de vez. A cena deixou todos paralisados no lugar. Quando tudo acabou, eu estava ali, completamente ileso. Desculpe, eu disse baixinho. O papai não conseguiu cumprir a promessa que te fez, Dumi. O papai só estava com muito medo de você se machucar. Shahai, muito abalada, ergueu sua arma e a apontou diretamente para mim. Quem exatamente é você? Meu nome é Ryu Min-suk, eu disse, sem nem piscar. O pai da Dumi e também um especialista em zumbis. O quê? Shahai parecia completamente perdida. Vendo que ela não estava convencida, eu expliquei. Depois do surto, realizei uma análise minuciosa das fraquezas deles. Fico feliz em ter ajudado. Espero que possamos trabalhar juntos daqui em diante. Entendo. E você acha que eu vou acreditar nisso? Explique-se. Aquela coisa não morria com balas. Como você o derrubou com as próprias mãos e por que seus olhos estão vermelhos? Responda-me. Você é sequer humano? Minha resposta foi simples. Armas podem, com certeza, matar zumbis. Ele já estava gravemente ferido pelos tiros e muito enfraquecido. Eu apenas dei o golpe final. Era um mutante formado pela fusão de 2 zumbis, poder de ataque devastador, mas também uma durabilidade extrema como característica principal. Dito isso, ele tinha uma fraqueza, a mandíbula.
Você só precisa atingi-la com a força de uma marreta. Quanto aos meus olhos, é uma falta congênita de melanina. É por isso que os cubro com óculos escuros. Olhares como o seu me deixam profundamente desconfortável. Shairi parecia não estar convencida, mas não tinha como retrucar. Ela suspeitava que eu fosse um zumbi, mas nunca tinha visto um zumbi proteger a filha antes. Você pode entrar, mas vou ficar de olho em você, senhor especialista. 2 soldados vieram verificar como estava a comandante, apenas para serem derrubados por um chute de Shairi. Quando uma situação surgir, evacuem todos para o estacionamento subterrâneo imediatamente. Se aquela coisa não estiver morta, todos no supermercado estarão perdidos. Da próxima vez que cometerem um erro desses, não esperem pelos zumbis. Eu mesma matarei vocês. Os soldados a viram partir com um ressentimento mal disfarçado. Dentro do supermercado, Dumi soltou um suspiro de alívio. Como você conseguiu mentir assim sem nem tremer o rosto? Meu coração estava quase pulando para fora do peito. Se eu tivesse agido de forma nervosa, ela nunca teria acreditado. Além disso, ela não é alguém que age por impulso. Você a conhece? Dumi perguntou, confusa. Flashes de inúmeras vidas passadas lutando lado a lado com ela passaram pela minha mente. Nunca vi. Apenas fiz uma leitura do caráter dela. Os óculos escuros que você está usando, Dumi. Você os escolheu para mim. Você tem que prometer que não contará a ninguém sobre nada estranho. Se as pessoas descobrirem, podem tentar te machucar. Esse é o nosso trato. Entendido? A Dumi tinha razão. Se a minha identidade fosse exposta aqui, as pessoas entrariam num estado de histeria incontrolável. Quando voltei com comida para Dumi, ela já tinha adormecido de exaustão. Isso deu-me tempo para avaliar a minha própria situação. O poder que tinha entrado no meu corpo há uma semana parecia estranhamente familiar, como se sempre estivesse lá desde o início. Outra coisa também me incomodava. Os zombies parecem estar a evoluir muito mais depressa do que antes. Sem zombies à nossa porta, um mutante a aparecer logo na primeira semana. Em todas as 99 vidas passadas, as coisas nunca avançaram tão depressa, e eu tinha uma pequena ideia do porquê de estarem a mudar. Foi por minha causa. Conseguia senti-los à minha procura, a tentar expulsar-me a mim e a minha filha. Fosse ódio ou medo a movê-los, uma coisa era certa. Aos olhos dos zombies, eu também era uma variável. Mas ao ver todos os zombies da zona convergirem para este local, não senti medo nenhum. Ótimo! Estarem todos reunidos num só lugar poupa-me o trabalho de vos caçar. Não vale a pena hesitar. Vamos acabar com isto. Ainda preciso de ter o jantar pronto antes de a minha filha acordar. Dito isto, agarrei numa escada de metal e comecei a atacar a horda. Perante uma força bruta avassaladora, nenhuma raça de zumbi tem hipótese. Depois de um banho de sangue implacável, todos os zombies da zona foram aniquilados, acabados com um golpe final satisfatório. Na manhã seguinte, enquanto a minha filha acordava calmamente e se espreguiçava, eu já tinha preparado um pequeno almoço saudável e colocado à frente dela. Come tudo, Dumi. Deves estar com fome. Entretanto, do outro lado, no escritório de Shairi, ela recebia notícias que a deixaram sem palavras. Após 4 horas de uivos no meio da noite, todos os zombies da região tinham sido aparentemente dizimados. Isso não faz sentido nenhum. É suposto acreditarmos que começaram a matar-se uns aos outros. Tantos zombies completamente aniquilados em apenas 4 horas? Então, algo fez clique na mente de Shairi. Ela reuniu imediatamente toda a gente. Com efeito imediato, o supermercado iniciará o seu plano de evacuação. À medida que a notícia do desaparecimento dos zombies se espalhava, os civis estavam divididos entre o choque e a alegria. Os zombies foram-se mesmo embora. Estamos a salvo. Silenciosamente, coloquei um capacete na cabeça da Dumi. Dumi, ouve com atenção. Aconteça o que acontecer, não tires este capacete. Entendido? Nesse momento, Shairi deu um passo em frente com os seus soldados. Por razões ainda desconhecidas, foi confirmado. Os zombies nesta área foram completamente eliminados. Os civis explodiram em celebração, mas Shairi acalmou-os logo de seguida. E é exatamente por isso que precisamos de sair. A multidão estava incrédula. Por quê? Se não há zombies, por que fugir? Shairi explicou. Há 3 dias, antes de o rádio ficar mudo, ela tinha estado em contato com a 2ª Brigada de Infantaria Mecanizada. Segundo todas as estimativas, era a última unidade de nível de brigada com forças operacionais na região, totalmente equipada e aberta a sobreviventes civis. Mas a multidão resistiu. Queres que deixemos tudo com base numa única chamada de rádio? Como é que sabes que era real? Não precisam de se preocupar com isso. Conheço nosso contato melhor do que ninguém. O guerreiro a quem chamam Águia Azul, podemos confiar nele plenamente. Confiança? Não me façam rir.
Seguir uma mensagem com 3 dias é o mesmo que caminhar para as nossas próprias campas. Temos de nos mexer. Se os zombies voltarem, não sobreviveremos a outra vaga. Absolutamente não. Nós ficamos. Os zombies podem nem sequer voltar. Vendo que o impasse entre soldados e civis não levava a lado nenhum, dei um passo em frente. Os zombies vão voltar. Quem é que te perguntou? Guarda o papel de profeta para outra pessoa. As pessoas gozavam e empurravam-me. Mantive a minha voz firme e calma. Ficar aqui significa tornarmos-nos alvos fáceis. Ir com eles não garante a vossa sobrevivência, mas sem os militares, vocês vão morrer. Um silêncio recaiu sobre a multidão. Vendo bem as coisas, a capitã não está errada. Sem eles, nem sequer estaríamos aqui. Vamos juntos. Sobrevivemos até aqui graças à proteção deles. Confiamos nos soldados. Vamos seguir a capitã Shah. Shah olhou para mim com espanto silencioso enquanto eu convencia a multidão sem esforço. Não precisas de agradecer, disse eu simplesmente. Convencer as pessoas quando as probabilidades estão contra mim, por acaso é um dos meus pontos fortes. Tudo o que faço, faço pela minha filha, e acredito que a capitã é mais do que capaz de nos levar até lá. E assim começou a fuga. Um pequeno comboio de autocarros avançava por uma cidade vazia e destruída, com refugiados e soldados em alerta máximo, com os nervos à flor da pele. Então, sem aviso, um zumbi apareceu à frente, seguido imediatamente por uma horda inteira a atirar-se contra os veículos. Shair ordenou que disparassem, dividindo-se em 2 grupos enquanto ela própria afastava os zombies. Aproveitando a sensibilidade dos zombies ao som, Shair e a sua equipa atiraram latas para os distrair. O truque funcionou na perfeição, atraindo a horda diretamente para eles. Mantenham apenas esta distância. Não os deixem aproximar-se. Mas os números eram muito superiores ao que alguém tinha antecipado. Sem outra opção, Shair ordenou que seguissem para Ponte Selson, usando a natureza indiscriminada dos zombies contra eles próprios. Uma guinada brusca mandou dezenas deles para a água, seguida de uma barragem contínua de disparos. A terceira fraqueza conhecida dos zombies, o flanco traseiro está praticamente indefeso. Então, entrei em cena de forma dramática, conduzindo um rolo compressor diretamente através da horda, esmagando-os. Os zombies atrevidos tentaram ripostar, mas contra dezenas de toneladas de aço a rolar, a tentativa não deu em nada. Do outro lado do comboio, Dumi estava sentada em silêncio, com a mente pesada de preocupação. Ela recordou-se da pergunta que me tinha feito há pouco tempo. Pai, por que tem que ser você a ir? Por que ninguém mais consegue fazer o que eu faço? Estarei bem ali ao seu lado. Não se preocupe. Mas e se os soldados descobrirem o seu segredo? Eu disse a ela para não se preocupar. Estou lá apenas para ajudar. Então, naquele exato momento, ela observou minha forma implacável com olhos arregalados de choque. Alguns zumbis perdidos aparecem na beira da estrada, tentando bloquear nosso caminho. Eles foram pulverizados sob o rolo em um instante, completamente obliterados. O raro calor de um sol pós-apocalíptico caiu sobre o comboio, e nós conseguimos. Chegamos à 2ª Brigada de Infantaria Mecanizada. Esta unidade sobreviveu por muito tempo na vida anterior graças a uma liderança forte, sendo um dos postos de controle cruciais no caminho para a cidade de... E chegamos aqui em apenas 8 dias, mais rápido do que em qualquer tentativa anterior. Ainda assim, eu não podia me dar ao luxo de baixar a guarda. Ficar mais forte não era desculpa para a imprudência. Se eu cometesse um erro, Dumi poderia acabar em perigo novamente. Você foi incrível, senhor especialista. Os soldados não paravam de elogiar minha direção. Honestamente, eu não estava exatamente empolgado em lutar ao seu lado, mas você salvou nossas vidas. Até a estoica Shair ofereceu um agradecimento silencioso. Nesse momento, alguém saiu para encontrá-los. Estávamos esperando por você, Capitã Shair. Esta era a Tenente Line, comandante de companhia da Brigada de Infantaria. Fui notificada hoje. O Coronel Shah me disse que, com suas habilidades, você chegaria ao anoitecer. Ele também disse que viria uma soldado teimosa e barulhenta. Então onde está o coronel? Shair mal conseguia controlar seu temperamento. Ele está no portão dos fundos. Houve o avistamento de um zumbi. O quê? Shair não conseguia acreditar. O coronel Shah saiu para resolver isso pessoalmente. Não, isso não está certo. Certo? Justo. Ele está ficando velho. O coronel foi sozinho. Naquele exato momento, no posto de observação acima do portão dos fundos, os soldados começaram a cronometrar. 27 segundos. O coronel quebrou seu próprio recorde. O coronel Chapon Ho sorriu com satisfação silenciosa. É por isso que me chamam de Machado da Brigada de Infantaria. Aquele golpe foi incrível. Com certeza, era o comandante da brigada, Águia Azul, Coronel Chapon Ho, parado com um machado de batalha na mão, irradiando uma presença de comando.
Senhor, talvez use uma arma da próxima vez, e nós também estamos bem aqui. Ser mordido seria um problema real. O coronel riu com gosto. Eu? Mordido por algo assim? Está brincando. No meu nível, basta um olhar para ler a capacidade de combate deles. E o que exatamente sua capacidade de combate deve fazer por mim? Honestamente, patético. Ai, tudo dói. Eles não estão errados quando dizem que a idade te alcança. Será que é pedir demais que, ao menos uma vez, algo genuinamente útil caia do céu em vez desses pesos mortos? Naquele momento, o zumbi atrás dele avançou de repente, apenas para ser reduzido a pó sob o rolo compressor que se aproximava. Um homem endurecido pela batalha por completo. Esta foi a primeira vez que vi o coronel demonstrar um choque genuíno. Um homem de seu calibre conseguia ler o nível de combate de uma pessoa em um piscar de olhos. Mas eu dei um passo à frente imediatamente com uma saudação. Olá, meu nome é Ryu Min-soo. Vim com a capitã Shaai-ri. Ele não esperou eu terminar. Ele brandiu seu machado direto contra minha cabeça. Os dois soldados ficaram atônitos. Senhor, você não pode simplesmente atacar um civil. Então eles ficaram em silêncio porque eu havia segurado o machado com uma mão, sem esforço algum. O comandante da brigada berrou para os soldados. Voltem para dentro e acionem o alerta vermelho de defesa. Este homem é um monstro. Você realmente não pode ser enganado, não é, Coronel Chapon-ho? Eu silenciosamente peguei o machado e esmaguei a lâmina entre meus dedos como pedra quebradiça. Preciso ficar aqui, o que significa que preciso da sua aprovação. E, claramente, apenas palavras não serão suficientes. Então deixe-me mostrar quem eu sou, do jeito que você mais gosta. Chapon-ho estalou os nós dos dedos, divertido. Já vivi o suficiente para conhecer todo tipo de louco. Como você sabia que esse tipo de conversa me provocaria? Com isso, Chapon-ho saltou alto no ar e veio arremessado em minha direção. Enquanto isso, de volta à brigada, o alerta vermelho deixou todos em frenesi. Até Shaai-ri se viu com a arma do capitão Gogo apontada para ela. Um monstro atacando o comandante da brigada atrás da base deu o seu nome, Ryu Min-soo. Foi como ele se chamou. A cena voltou para mim, estilhaçando silenciosamente a parede atrás do comandante da brigada com um único golpe. Os olhos do coronel se arregalaram. Um soco fez isso? E você ainda ousa se chamar de humano? Ele preparou um chute pesado e o lançou contra mim. No segundo seguinte, simplesmente desapareci e reapareci atrás dele em uma velocidade de tirar o fôlego. Mas o soco que desferi foi lento, deliberadamente, e o comandante da brigada o leu, esquivando-se perfeitamente. Ele contra-atacou com um soco direto no meu rosto e, naquele instante, algo fez sentido para ele. Ele agarrou meu braço. Você está brincando comigo? Você se conteve agora há pouco. Você estava me deixando vencer. Sim, não vou negar. Se eu tivesse usado força total, coronel, você talvez não tivesse sobrevivido. Charro ficou em silêncio e pensou que ele estava certo. Desde o primeiro contato, cada célula de seu corpo registrou o abismo esmagador entre nós, o que só aprofundou sua confusão. Então, do que se trata tudo isso? Por que vir até mim? Preciso da sua proteção, eu disse. Com absoluta sinceridade, Chapon-ho caiu na gargalhada. Poupe-me. Que tipo de proteção uma criatura como você poderia precisar? Não, quem precisa de proteção não sou eu. É minha filha, Ryu Do-mi. Por favor, permita que minha filha, eu e os outros que vieram conosco fiquemos aqui. Se concordar, farei qualquer coisa que me pedir. Naquela noite, nos alojamentos civis, sussurros sobre mim percorreram o ambiente. Você ouviu? Dizem que ele é um monstro. Eu achei que algo estava errado lá no supermercado. Os olhos dele estavam vermelhos, iguaizinhos aos dos zumbis. Ele é realmente um deles? Um homem perigoso como você. Por que eu confiaria em você? O comandante da brigada desafiou. E, no entanto, fui eu quem se voluntariou para o isolamento. Se não pode confiar em mim, prenda-me. Separado de todos os outros, o tempo que for necessário, eu provarei. Eu não sou perigoso. Naquele momento, um pequeno rosto apareceu na janela da prisão. Do-mi veio visitar seu pai. Do-mi, você está bem? Ela disse que soldados foram gentis com ela. O alerta foi suspenso e ela teve permissão para vir. O abrigo estava muito abafado. Sinto muito, eu disse a ela. Prometi que não faria nada imprudente e acabei quebrando essa promessa de novo. Do-mi, papai deve ter te decepcionado. Do-mi esticou a mão pela janela e deu um peteleco suave na minha cabeça. Sem você, não haveria como nenhum de nós ter chegado aqui em segurança. Então, mantenha a cabeça erguida, não importa o que os outros digam. Eu acredito em você, papai. Suas palavras acalmaram algo profundo no meu peito. Eu tenho que ir. A chamada é às 10. Vou levar uma bronca se eu me atrasar. Boa noite, papai.
Mas quando ela se virou e foi embora, seus olhos já estavam cheios de lágrimas silenciosas e ternas. Um momento depois, um soldado abriu a porta. Senhor Hilmensik, o comandante da brigada quer vê-lo. A visão mudou para o comandante da brigada Chaponro apontando para um mapa. 20 minutos atrás, sensores acústicos detectaram um grande número de sinais de sobreviventes dentro da estação de metrô desabada, junto com uma frequência anômala não identificada. Nossa prioridade tática é a mobilidade rápida. Forças demais só nos atrasariam. Por isso, estou enviando uma equipe seleta. Essa equipe sou eu. E você, Hilmin-suk? Você disse que faria qualquer coisa pela sua filha. Bem, aqui está sua chance. Com isso, arrebento as correntes de ferro dos meus pulsos sem esforço. Quando partimos, dentro da estação de metrô, os civis presos estavam em situação desesperadora. O filho pequeno de uma mulher continuava gritando, papai. Então, uma presença opressora sufocante desceu lá de cima. Os zumbis no teto os haviam avistado. Naquele mesmo instante, antes que os zumbis no chão pudessem atacar, um veículo militar surgiu destruindo tudo, fazendo-os voar. O comandante da brigada sorriu para mim com orgulho. Diga-me que meu veículo é melhor que o seu rolo compressor. Um rolo compressor tem potência, mas não mobilidade. E para o que estamos fazendo agora, velocidade é tudo. Porque esta missão tem duas variáveis sérias. Primeiro, a entrada desabou e os trilhos do metrô estão bloqueados. E segundo, a mais crítica. Esta entidade não identificada está presa em um espaço fechado com os sobreviventes, o que significa que cada segundo conta. Entraremos pelo duto de ventilação, tiraremos os sobreviventes rápido. Cada um deles. Ninguém fica para trás. Entendido. E então, joguei um balde de água fria. A missão vai falhar. O momento muda cada vez, mas este desabamento do metrô sempre acontece. O senhor sempre elabora o melhor plano possível, coronel. Mas em cada ciclo, nenhuma única pessoa foi salva. Corte para a mãe da criança, pendurada de cabeça para baixo em uma teia, junto com os outros sobreviventes. O que é isso? Ela gritou em confusão, berrando o nome do filho. Lutando violentamente, ela arrebentou a teia. E, um por um, os outros caíram da teia ao lado dela, com a mãe ainda procurando desesperadamente pelo filho. Então, de algum lugar acima na teia, a mulher intrometida que estivera observando a todos começou a se contorcer grotescamente. Ela abriu uma bocarra horrorosa e engoliu um homem inteiro. Um zumbi? Todos começaram a correr gritando. Como pode haver um zumbi aqui? Corram! A mulher ainda chamava o nome do filho repetidamente. Então ela ouviu, uma única voz pequena. Papai! Vindo de baixo, do fundo do subsolo, ela correu em direção ao som na escuridão. Estou indo, meu bebê. Espere por mim. Mas quando ela chegou ao fundo, a cena diante dela paralisou de terror. Um zumbi monstruoso em forma de bebê sorriu para ela com dentes encharcados de sangue. Papai, o zumbi chamou. Não, isso não pode ser real. Isso tem que ser um pesadelo. Um pesadelo horrível. Então, no instante seguinte, um veículo envolto em chamas atravessou a parede da estação de metrô. A explosão lançou o zumbi violentamente para trás. Eu disse ao comandante da brigada que táticas convencionais não funcionariam aqui. Só algo fora do comum daria certo. Esse tipo de zumbi é chamado de andarilho esfolado, um zumbi do tipo aranha de alto nível que seda suas presas humanas antes de caçá-las e imita a forma humana para atrair as vítimas. A criatura nojenta lançou uma rajada de teia em minha direção. Acertei meu punho direto na cara dele. O fogo é a sua única fraqueza real. Apenas mantenha-o suprimido com chamas e ele estará acabado. Mas naquele momento, uma pedra veio voando em minha direção. Pare. Por favor, não machuque meu filho. Eu não hesitei. Chutei o zumbi para o lado, o rosto da minha filha passou pela minha mente, e meu desprezo por essa coisa horrorosa que ousava gritar papai só ardeu com mais força. Coloquei tudo de mim em um único soco no maxilar dele. A força o enviou em espiral para seus suspiros de morte. Um chute selvagem se seguiu, despedaçando qualquer resquício de forma que lhe restava, arrancando um uivo agonizante. Golpe após golpe removeu o disfarce por completo. Aí está. Esse é o som que algo como você deveria estar fazendo. De agora em diante, o único som que você fará será gritar. Então eu o despedacei parte por parte, sem piedade. Do lado de fora, na entrada principal, os sobreviventes mal conseguiam conter a horda de zumbis. Uma fumaça forte e sufocante subitamente os envolveu, e foi então que perceberam que todos os zumbis haviam ficado completamente parados. A porta reforçada explodiu em pedaços, e através da explosão, eu surgi como uma figura lendária, conduzindo os sobreviventes para a segurança. O resgate no metrô foi um sucesso. Total de sobreviventes recuperados, 37.
Em um espaço totalmente fechado e infestado de zumbis, sem ter como evitá-los, conseguimos resgatar quase 40 pessoas presas. Foi nada menos que um milagre. E assim, em meio aos vivas da multidão, o pai de Dumi, ou seja, eu, tornei-me o homem que fez milagres acontecerem. Desta vez, eu nunca deixaria minha filha sofrer nem o menor dano novamente. Mas naquela noite, em um canto do acampamento militar, o vírus zumbi começou a se espalhar mais uma vez, enquanto os sobreviventes no acampamento cantavam e dançavam, celebrando sua vitória. O comandante da brigada, Chapon-Ho, estava especialmente de bom humor. Desde o primeiro momento em que o conheci, soube que você estava destinado a grandes coisas, mas nunca imaginei que conseguiria algo assim. Conto com você daqui para frente. Ele soltou um suspiro. Uma noite como esta pede bebida até o amanhecer, mas suponho que devamos nos conter. Se estivermos todos desmaiados de bêbados, aqueles que já se foram ficariam de coração partido. Vamos brindar por aqueles que já deixaram este inferno para trás. Bebi em silêncio e deixei que a pergunta que eu estava guardando finalmente escapasse. Por que não me perguntou nada, coronel? Você nunca me perguntou por que eu tinha tanta certeza de que a missão falharia. Você nunca me perguntou por que me tornei esse tipo de monstro. Não está curioso? O comandante da brigada deu de ombros. Ele disse que não tinha interesse em histórias. Neste inferno, contanto que você tenha vontade de salvar os outros, você é um dos nossos. Você realmente não mudou nada, coronel. Mas falando nisso, eu tenho uma pergunta, disse o comandante se inclinando para a frente. Você mencionou que seu destino é a cidade de... Com a sua força, você já poderia estar lá. Por que vir para cá? Porque há algo que eu tinha que terminar aqui primeiro, e toda vez que me apressei sem pensar, as coisas têm o hábito de dar errado. O coronel foi direto ao ponto. Você está falando da sua filha, não está? Pude ver no momento em que coloquei os olhos em você. Neste mundo, quem está mais perto do seu coração e quem mais te traz angústia é sempre o seu filho. Naquele instante, Dumi me chamou. Pai, estou voltando. Estou um pouco cansada hoje. Então eu a acompanhei de volta ao seu quarto. Observando-me ir, o comandante da brigada não pôde deixar de murmurar. Aquele rapaz tem os olhos de um pai jovem. Tão gentis. Mas Ryumin-Suk, não vou deixar você ir embora facilmente. Você é a única razão pela qual posso recomeçar aquele meu grande plano. Naquele exato momento, um soldado entrou correndo com o rosto pálido, algo aconteceu. Enquanto isso, do caminho de volta com Dumi, as palavras do comandante da brigada ecoavam em minha mente e me peguei divagando. Dumi, quero te perguntar uma coisa. Você tem medo de me ver assim? Mesmo que eu tenha mudado completamente de como eu costumava ser, será que a Dumi ainda me chamaria de pai sem hesitar? Dumi, você tem medo de mim? Tenho. Tenho medo todos os dias. Medo de que um dia você se volte contra mim também, mas não quero mais continuar fingindo. É exaustivo. Então me diga a verdade. Onde está o meu verdadeiro pai? Seu monstro nojento. Graças a Deus. Era apenas minha imaginação. Dumi estava segurando gentilmente meu braço, com um olhar de preocupação silenciosa nos olhos. O que houve? Você parecia tão mergulhado em pensamentos agora há pouco. Nada, Dumi. Oh, essa tosse parece bem ruim. Você está bem? Eu não sei. Isso simplesmente não para. Eu te disse para se agasalhar melhor, não disse? Vá para dentro por enquanto. Vou buscar algo para você. De repente, meus olhos carmesim se encheram de intenção assassina. Minha mão disparou e avançou em direção a Dumi. Papai, o que você está fazendo? Abri a palma da mão para revelar um único mosquito de olhos vermelhos esmagado lá dentro. Naquele mesmo instante, um alarme ecoou pelo acampamento. Alerta preto. Alerta preto ativado. Todo o pessoal, busquem abrigo imediatamente. Há um zumbi dentro da base. Eu tinha dito ao comandante da brigada que aqueles zumbis só continuariam ficando mais fortes e espertos. A ameaça deles contra nós nunca vai parar. Ainda assim, um pequeno zumbi mutante não era páreo para o comandante da brigada. O Águia Azul, um homem que pairava sobre cada campo de batalha, neutralizou-o em um instante. Mesmo assim, um zumbi invadindo a base foi o suficiente para deixar todos em pânico. Chapon-Ho ordenou imediatamente que todos fossem para o abrigo. Como esse maldito vírus entrou na minha base? Ele ferveu de raiva. Então ele notou, na pele infectada, uma ferida carmesim viva, exatamente como uma picada de inseto. Outro zumbi infectado entrou cambaleando. O comandante da brigada chutou para o outro lado da sala e depois atravessou o punho direto nele. Ei, vá buscar meu equipamento e encontre Ryumin-Suk. Diga a ele para se preparar. Esses zumbis suicidas ousam mostrar o rosto no meu território. Este é o meu chão. Este reino que eu, Chapon-Ho, construí com minhas próprias mãos. Enquanto os zumbis vinham um após o outro,
até o comandante da brigada se viu em uma luta difícil. Eu rapidamente equipei a Dumi por completo. Não tire nada disso desta vez. Entendeu? Papai, isso não é um pouco exagerado? Que tipo de zumbi é desta vez? Você sabe, não sabe, papai? Eu expliquei. Este é chamado de mosque, um zumbi mutante ultrapequeno do tipo mosquito. Uma vez picado, o período de incubação varia, mas todos acabam se transformando. Aquele pensamento pesou no meu peito. O motivo de eu não ter antecipado isso era simples. Mesmo em todas as minhas vidas passadas, eu só tinha encontrado essa raça uma única vez, mas isso não é desculpa para baixar a guarda agora. Se algo acontecesse com a Dumi, estaria tudo acabado. Os mosques continuariam vindo, mas eles eram apenas a ameaça secundária. Quando Sha'air soube que os zumbis eram insetos, ela ficou completamente atônita. Mas ao ouvir que era a avaliação do seu especialista, ela se cobriu com um véu e não questionou. Ela se virou e deu a ordem: cubram cada centímetro de pele exposta e, em seguida, juntem-se à operação de supressão interna imediatamente. Um sentinela na base relatou: há um zumbi estranho lá fora, parece exatamente um sapo gigante. Então a criatura sapo subitamente abriu a boca, e dezenas de milhares de mosquitos de olhos vermelhos saíram em um enxame, tão denso e vasto que quase encobriram o céu. Sha'air estava prestes a ordenar que todos entrassem nos prédios quando me viu entrar em ação. Um momento antes, quando um soldado me empurrou para sair, eu retruquei: eu sou um civil. Vocês são os soldados. Não vou dizer de novo. Vou ficar aqui. Dumi silenciosamente colocou meu chapéu em mim. Não se preocupe. No momento, não é só um mosquito que não pode me tocar. Um leão também não conseguiria. Eu quero que todos aqui sobrevivam, mas não há nada que eu possa fazer. Mas papai, você pode. A cena mudou. Levantei um lança-chamas, puxei o gatilho e uma torrente de fogo incinerou todo o enxame até virar cinzas. A criatura sapo recuou aterrorizada, então saltou, desesperada para fugir. Sem hesitar, pulei da torre e me juntei a Sha'air na perseguição. Ela confirmou o alvo. Esse é o que lançou toda a nossa base no caos, não é? Você sabe como derrubar esse também, certo? Eu sei, eu disse, sem um pingo de dúvida. Então resolva isso primeiro e prepare-se depois. Tenho uma lista inteira de perguntas que estive guardando para você. Se você tentar me alimentar com mentiras, não vou deixar passar. O sapo então recuou para uma caverna. Lá dentro, espreitava um zumbi mutante de alto nível capaz de replicar seus próprios organismos subsidiários e multiplicar seus números indefinidamente, o Street. Como seu hospedeiro, ele normalmente se esconde em lugares escuros e úmidos, quase impossível de encontrar até agora. Enquanto Mosque continuava cuspindo onda após onda de mosquitos mutantes tentando romper, Sha'air parou na saída com seu lança-chamas, já selando cada rota de fuga, sem lhes dar sequer uma fresta. Eu sabia exatamente o que tornava esse zumbi tão perigoso. Sua reprodução era infinita. Mate o hospedeiro, e os organismos subsidiários poderiam revivê-lo. A relação simbiótica significava que mesmo eliminar o hospedeiro não era suficiente enquanto um único subsidiário sobrevivesse. Mas a solução era bastante simples. Selá-los e continuar matando até que a multiplicação parasse completamente. E, francamente, acabar com essas coisas em uma varredura rápida não seria nem de longe o suficiente para satisfazer minha raiva. Eu me lancei para dentro e me joguei no meio daquilo. A caverna se encheu com os sons de gritos frenéticos. Sha'air olhou incrédula. O que aquele louco está fazendo lá dentro? Ryusu. Alguns dias antes, quando ela soube que o comandante da brigada queria me trazer como apoio, ela teve a mesma expressão. Mas o comandante da brigada estava falando sério. Você ainda não entende? Ryu-Min-Suk não é apenas a resposta para nossa base. Ele é a resposta para toda a humanidade. No dia seguinte, enquanto a luz do sol iluminava os escombros cobertos de poeira da entrada da caverna, uma mão encharcada de sangue irrompeu pelos destroços. Após 18 horas de massacre brutal e implacável, os Trade e seus 720 mil organismos subsidiários foram completamente eliminados. Enquanto isso, o comandante da brigada havia derrubado mais de uma dúzia de zumbis mutantes com as próprias mãos. Graças a isso, todos os civis foram evacuados com segurança. Levei alguns golpes pelo caminho, as coisas ficaram um pouco tensas. Eu realmente não sou mais o que era antes. Então o comandante da brigada perguntou por mim, para onde o Mincel foi? Ele acabou com o zumbi corpo de sapo? E quando me viram voltando, vitorioso, a resposta para a humanidade de que o comandante da brigada falou assumiu um significado inteiramente novo para Sha'air. No dia seguinte, Sha'air pegou um refrigerante e foi me procurar. Ela foi vista andando de um lado para o outro, ensaiando exatamente que tom usar ao entregá-lo e, por fim, chegou à conclusão de que simplesmente não conseguiria fazer isso de forma natural. Arg! Estou ficando louca. Como eu faço isso parecer casual?
Certo. Vou apenas dizer oi. Afinal, o Mencel salvou a nossa base. Por sorte, ela me viu conversando com o comandante da brigada. Perfeito. Com 3 pessoas, não vai ser estranho. Vou apenas entregar para ele sair. Esse era o plano, até ela ouvir o que eu estava dizendo. Eu quis dizer exatamente o que eu disse. Esta noite, Adumi e eu vamos embora. O comandante da brigada parecia genuinamente magoado. Eu sempre soube que você estava indo para a cidade D, e não posso te impedir. Mas por que tão de repente? Se algo pior que o Strida aparecer agora, toda esta base estará perdida. Você não pode ficar só mais um pouco até estarmos mais fortes? Eu cortei logo de cara. Por que eu deveria? Por que eu passaria por tudo isso pelas pessoas daqui? Se elas vivem ou morrem, não tem nada a ver comigo. A expressão da Sha'ai endureceu. Você está falando sério? Seríssimo. A única pessoa com quem me importo é a Adumi. O que acontece com o resto de vocês não me interessa. Sha'ai saiu enfurecida sem dizer mais nada. Tudo aconteceu exatamente como eu esperava. Eu disse aquilo deliberadamente para que ela ouvisse. Em vidas anteriores na rota do supermercado, algo assim acontecia ocasionalmente. Quanto mais tempo a Sha'ai e eu lutássemos lado a lado entre a vida e a morte, mais apegada ela ficaria, e eu precisava cortar isso pela raiz antes que fosse longe demais. Esse era o único jeito de mantê-la segura. Ouvindo o que eu disse, o comandante da brigada me implorou para reconsiderar. Pense bem antes de agir. Rio Mencel, dada a situação atual, você tem mesmo certeza de que a cidade D é segura? Por que não fica aqui e trabalha comigo para transformar este lugar no refúgio mais forte que existe? Era uma oferta tentadora. Com nós dois, não era impossível, mas tempo era algo que eu não tinha. Na vida anterior, o Strida apareceu no 10º ano. Desta vez, ele apareceu em 10 dias. Se outros zumbis de alto nível estivessem se movendo no mesmo ritmo acelerado, esta base viraria escombros antes mesmo de ter a chance de se fortalecer. Eu disse o que precisava ser dito de forma simples e direta. Eu já me decidi. Esta noite, Adumi e eu vamos para a cidade D. Mas, coronel, eu tenho mais uma coisa a propor. Eu sei que seu objetivo é construir o refúgio mais forte que a humanidade já viu. Então venha comigo e veja por si mesmo o que tanto te desperta curiosidade, o destino do refúgio da cidade D. Então o coronel e eu partimos juntos, formando a expedição da cidade D, e estávamos a caminho. O zumbi à frente tinha o couro tão grosso e denso que poderia sobreviver ao impacto direto de um raio. Expliquei ao coronel, este se chama Biscais, um zumbi mutante de alto nível do tipo lesma. Sua característica principal, ele é venenoso. Cada parte do seu corpo carrega um veneno mortal. Um único toque pode te matar. No entanto, ele é noturno. Quando exposta à luz ultravioleta, a toxina secretada por sua pele se solidifica, reduzindo drasticamente sua agilidade. Quando isso acontece, você só precisa decepar a massa protuberante no topo da cabeça dele para acabar com ele. Com isso, o coronel confirmou que não havia criaturas vivas na área imediata e ordenou uma parada para descanso. A informação gerou uma discussão entre 2 soldados. Quanto mais eu observo, mais estranho fica. Como esse Rio Mencel sabe tanto sobre zumbis? Bem, ele é o especialista, não é? E daí? Ser um especialista significa que ele passou pelo surto antes de nós? E o comandante da brigada indo na onda dessas bobagens quando já estamos com pouca munição? O comandante está ficando velho, a cabeça dele está começando a amolecer? Qualquer um falando desse jeito seria um insulto ao nosso comandante de brigada. Você não acha? O soldado que disse isso recebeu prontamente o seu acerto de contas. Enquanto isso, Adumi tinha acabado de sair do veículo e estava se alongando quando cheguei por trás. Ela quase pulou fora da pele de susto. O que há de errado com você? Chegando de mansinho assim? Eu ainda não estou totalmente acostumada com seu rosto, ela admitiu. Uma onda de culpa me invadiu. Desculpe, Dumi. Eu não pareço mais tanto com o seu pai? Quer dizer, eu mudei tanto. É difícil ainda pensar em mim como seu pai? Obrigado por ainda me chamar de pai. Mesmo enquanto eu dizia, não suportava o quão desconexo aquilo soava. Mas essa pergunta me corrói há tanto tempo que eu não conseguia dizê-la em voz alta, porque a verdade era que eu estava apavorado com o que a Dumi pudesse dizer. Então ela apontou para os meus olhos. Eles ainda são os mesmos. Meus olhos eram assim tão injetados de sangue antes também? O quê? Não, não é a cor, disse Dumi, perdido em pensamentos. Desde o dia em que nos despedimos da mamãe até agora, os olhos do papai sempre pareceram os mesmos. Aquele olhar, como se você acreditasse ser a pessoa mais digna de pena do mundo, sempre carregando essa culpa por mim nos olhos. Sinceramente, toda vez que vejo esse olhar em você, isso me deixa um pouco louca. A pessoa mais digna de pena neste mundo é você, papai, não eu.
Um dia, há 2 semanas, alguém entrou pela porta da frente parecendo ter passado por uma guerra, e eu vi aquele olhar de novo. Neste mundo, a única pessoa que olharia para mim com olhos tão gentis é você, papai. A cena mudou para o dia seguinte. Diante do zumbi agora, lento por causa das toxinas se solidificando por seu corpo, o coronel simplesmente ordenou fogo total. Assim que o zumbi uivou de agonia, pisei em suas costas e me lancei no ar. Com as lâminas gêmeas em mãos, eu as desci com toda a minha força e o parti em dois. O soldado que estava resmungando ontem mesmo não conseguia acreditar no que estava vendo. Isso é impossível. E o comandante da brigada simplesmente deu um tapinha na cabeça dele. Eu entendo seu ceticismo sobre o Rio Minsu, mas receio que você não tenha mais o luxo de duvidar dele. Neste inferno, tudo o que podemos fazer é confiar naquele homem. Em minha 90ª vida, a jornada para a cidade D levou meses, e ainda assim, nesta, minha 100ª vida, apenas 14 dias após o início do surto, chegamos à cidade D com que tanto sonhamos. Quartel-General do Comando Militar Nacional. A maior parte da cidade havia caído, mas apenas a cidade D resistiu. Eles não apenas suportaram 3 dias seguidos de ataque, como conseguiram se defender com sucesso. E quando chegamos, cada um de nós ficou atônito. Até o coronel, que já tinha visto de tudo, ficou parado lá de boca aberta. Minsuk, essa sua cidade D não se parece em nada com o que imaginei. Isso é muito melhor do que qualquer coisa que eu tenha visualizado. Agora eu finalmente entendo por que você esteve pensando na cidade D o tempo todo. Isso supera completamente as minhas expectativas. Uma cidade tão intacta ainda de pé assim, honestamente, meu coração está disparado só de olhar. Mas a minha própria expressão estava sombria e cautelosa. Tem algo seriamente errado aqui. Em minha memória, após o surto, todas as cidades do país haviam caído sem exceção, inclusive a cidade D. Então a cidade D começou a revidar e expandiu gradualmente seu território. Quando finalmente cheguei, eles tinham conseguido manter 3 distritos. Mas agora, eles estavam mantendo muito mais do que isso. E com apenas 14 dias tendo passado, isso era profundamente perturbador. Algo dentro de mim gritava, o instinto de 100 vidas renascidas sussurrando um aviso. Agarrei o braço da Dumi rapidamente. Dumi, escute-me. A partir deste momento, você não sai do meu lado. Nem por um segundo. Entendido? Justo quando o coronel estava se preparando para dar a ordem de entrar na cidade D, um de seus soldados deu um passo à frente com um relatório. Sabe aquela planície aberta enorme por onde passamos no caminho para cá? Notei algo estranho, o que pareciam ser linhas enormes desenhadas intencionalmente no chão. Elas eram grandes demais para serem distinguidas a olho nu, então achei estranho e usei o drone para dar uma olhada. E foi isto que eu encontrei. Corri até lá e arranquei o tablet das mãos dele. O que vi na tela me deixou completamente sem fala, pois a imagem no chão era, sem dúvida, a da deusa Anjo, o próprio ser que me dera a chance de renascer. Naquele momento, eu ainda não conhecia a fonte do pavor que se instalara em meu coração, nem podia saber que tipo de tempestade nos esperava na cidade D pela qual eu ansiei por 100 vidas. Naquele instante, dentro da torre de exposições da cidade D, uma voz de autoridade ecoou, tragam-nos. Nenhum deve ser perdido. Naquela noite, a cidade D explodiu em discursos e celebração. Faz exatamente 2 semanas, éramos como velas tremulando ao vento. Tínhamos perdido nossos entes queridos, nossos amigos, e com eles, cada último vestígio de esperança e alegria. E então, ele apareceu diante de nós. Ele é Baek Do-yoon. Ao ouvir o nome, os cidadãos da cidade D entraram em frenesi absoluto. Ele veio mesmo. Baek Do-yoon está aqui. Baek Do-yoon começou a falar lenta e deliberadamente. Estamos enfrentando uma crise como a humanidade jamais viu. Esta não é apenas a nossa crise. Ela pertence a toda a humanidade, mas nós sobrevivemos. Levada pela febre de suas palavras, a multidão mergulhou em uma celebração ainda mais selvagem. Meus queridos cidadãos da cidade D, vocês acham que a nossa sobrevivência foi apenas um acidente? Somos as últimas brasas, a esperança que renasceu das cinzas. Baek Do-yoon, sobrevivemos graças a você. Baek Do-yoon bateu no peito. Eu dou a minha palavra. Jamais deixarei que esta última brasa se apague. Mesmo que eu tenha que me queimar, protegerei esta cidade até o último momento. Baek Do-yoon. A multidão perdeu completamente o controle. Os cânticos quebrando como ondas. O coronel parecia atônito. Rio Minsuk, esta é a cidade de que você me falou? Não. É a primeira vez que vejo algo assim. E aquele homem, foi quando notei a figura parada atrás de Baek Do-yoon. Na vida anterior, aquela era a figura central na reconstrução da cidade D sob a Águia Azul. Agora, parecia que ele havia sido reduzido a um papel secundário. Mas o mais importante era que alguém estava faltando. O líder da unidade Águia Azul, o herói, Shin Ji-woo. Para onde ele tinha ido?
Que tipo de variável havia alterado a cidade D tão completamente? Então o tom de Baek Do-il mudou. Hoje, nossa amada deusa trouxe novos companheiros para esta cidade. Aqui estão eles. Vamos recebê-los com uma salva de palmas. Naquele instante, uma explosão poderosa ecoou, uma granada de fumaça. Protegi a Dumi e gritei para que todos cobrissem a boca e o nariz. Enquanto eu tentava descobrir quem a tinha lançado, Baek Do-il desabou no chão tossindo violentamente. Então um soldado deu um passo à frente e pressionou uma arma contra a cabeça dele. Ele puxou o gatilho e a multidão explodiu em um pânico gritante. No mesmo momento, Baek Do-il foi baleado. O agressor foi rapidamente subjugado pelos soldados da unidade Águia Azul, e o aspirante assassino era ninguém menos que o antigo líder deles, Shin Ji-woo. Shin Ji-woo berrou para a multidão. Cidadãos, acabou. Por favor, acordem. Vocês não veem o que está acontecendo? Fomos enganados por Baek Do-il o tempo todo. Vocês precisam abrir os olhos. E então Baek Do-il, cuja cabeça acabará de ser estourada, levantou-se. Após um breve silêncio atônito, a multidão mergulhou de volta em uma alegria frenética. Ele está vivo de novo. O prefeito Baek Do-il voltou. Shin Ji-woo ficou parado ali, impotente, com os olhos selvagens de fúria. Baek Do-il, seu monstro. Baek Do-il sorriu levemente. Hoje é um dia de significado muito especial. Aquele demônio desprezível tentou me assassinar neste exato dia. E assim, o tão esperado dia do julgamento finalmente chegou para o demônio, Shin Ji-woo. A multidão fanática explodiu em gritos novamente. Shin Ji-woo, seu demônio miserável. Você realmente achou que nosso prefeito Baek Do-il poderia ser derrubado por alguém como você? Executem-no. O coro de vozes estremeceu o ar. Baek Do-il ergueu a mão e a multidão se calou. Meus caros cidadãos da cidade D, obrigado. A razão pela qual pude me reerguer após a morte é porque cada um de vocês estava comigo. Vocês são os verdadeiros cidadãos da cidade dos milagres. A deusa dragão desce sobre nossos corações. A última brasa é uma chama que jamais se apagará. Cidade D para sempre. Vida longa ao prefeito Baek Do-il. Por muito tempo, uma pergunta viveu no fundo da minha mente após passar por algo tão inexplicável e emergir como um tipo de ser totalmente diferente, irreconhecível. Eu era realmente o único? Aquele sentimento esmagador de pavor que senti ao chegar na cidade D, cada detalhe que vivi até este momento, era como um quebra-cabeça complexo. Seu contorno só agora começava a emergir, revelando lentamente a verdade para mim. Baek Do-il, aquele homem, era um zumbi como eu. Vamos sair daqui, disse um dos soldados, já indo em direção à saída da Torre Expo. Comandante de brigada, devemos voltar para a base. Tem algo muito errado com este lugar. A infraestrutura aqui é incrível. A rede elétrica, o encanamento, tudo isso é notável. Mas as pessoas aqui não batem bem da cabeça. E aquele prefeito, o lunático de terno branco com os olhos escondidos, é o mais estranho de todos. Aquela encenação toda de levar um tiro quase me deixou enjoado. Foi tudo armado. O homem de cabelo preto estava envolvido. Eu vi tudo. Quando aquele homem de preto apontou a arma para a cabeça dele, aquele lunático do Baek Do-il estava sorrindo, conluiu. Decepção, manipulação, tudo encenação clássica. E amanhã haverá algum tipo de cerimônia de execução. Quem sabe que tipo de show vai ser? De qualquer forma, seria melhor não nos envolvermos nisso. Ouvindo isso, a expressão de Chapon-Ho escureceu. Ele mandou todos saírem e me chamou sozinho para uma conversa particular. Ele foi direto ao ponto. Diga-me, o Baek Do-il é o mesmo tipo de criatura que você? Eu disse desde o início que consigo perceber com um único olhar. Aquele lunático, bastou um olhar para ver que ele não é humano, assim como você. Você sabia disso e nos trouxe aqui de propósito? Você planejou isso com o Baek Do-il para nos armar uma cilada? Não, absolutamente não. Tornar você meu inimigo significaria que a segurança da Dumi nunca estaria garantida. Baek Do-il é tanto uma variável para mim quanto é para você. Chapon-Ho se levantou ao ouvir isso. Então cheguei a uma conclusão. Vamos embora. De volta para a base. Tenho fé no que construí, mas quanto mais tempo ficamos longe, mais me preocupo. A infraestrutura da cidade D é inegavelmente impressionante, e meu sonho sempre foi restaurar a humanidade. Para restaurar este país, este lugar é mais adequado do que qualquer outro para se tornar a primeira cidade da reconstrução humana. Mas a cidade D que está diante de nós agora, envolta nessa atmosfera fanática, não tem salvação, e isso é uma verdadeira pena. Como o soldado disse, quanto mais ficarmos, mais problemas teremos. Vamos voltar. Concordei sem hesitar. No dia seguinte, compareci como planejado ao Expo Science Park, onde Baek Do-il ficava. Olá, meu nome é Ryu Min-soo. Gostaria de visitar o prefeito, por isso vim até aqui. 2 soldados bloquearam meu caminho imediatamente. Receio que não possamos deixá-lo passar.
Por favor, retorne aos seus aposentos designados. Você pode não saber, mas o prefeito Baek Do-il não aceita visitas. Nesse caso, poderia passar uma mensagem para mim? Se ele ouvir, vai querer me ver. Não tenho dúvidas disso. A voz de Baek Do-il soou suavemente. Muito bem, cidadão Ryu Min-soo. O que você gostaria de me dizer? Você já ouviu, e foi por ter ouvido que me deixou entrar, não foi? Na noite anterior, eu havia alertado o comandante da brigada. Concordo em partirmos, mas eles não vão nos deixar ir pacificamente. Este lugar é essencialmente um culto enorme, o que significa que reagirão com extrema hostilidade a qualquer um que tente sair. Sei exatamente o quão violentos grupos assim podem se tornar quando acuados. Se chegar a esse ponto, poderemos acabar gravemente feridos. Alguns de nós podem até morrer. E se Baek Do-il for o mesmo tipo de ser que eu, minha própria existência o deixará profundamente inquieto. A expressão de Baek Do-il na minha frente estava terrivelmente sombria. Diga de novo. Deixe claro. Respondi sem um pingo de agitação. Eu sou como você, alguém escolhido pela deusa. Então você está alegando ser um representante exatamente como eu, Baek Do-il? Dei um leve sorriso. Isso mesmo. É mesmo? Baek Do-il avançou e bateu com a mão no topo da minha cabeça. Você tem muita audácia. Quem você pensa que é para se comparar a mim? Venha, então. Deixe-me ver por mim mesmo se você é realmente escolhido pela deusa ou apenas mais um demônio astuto e desprezível. Na noite anterior, de algum lugar profundo do subconsciente sombrio de Baek Do-il, um odor forte e acre o atingiu. Nunca tendo encontrado isso antes, ele se virou, cheio de curiosidade, para notar uma figura luminosa parada atrás dele. Qual é o seu nome? O cheiro desagradável que você exalou ontem? Está tão forte quanto hoje. Eu estava pretendendo chamar seu grupo e perguntar sobre isso, mas não esperava que você viesse me procurar primeiro. Quem você pensa que é? Ousando se comparar a mim. Então, uma força tremenda explodiu, forçando-o a recuar. Ele olhou para baixo e viu que seus próprios dedos haviam sido torcidos em nós, e meus olhos ardiam em vermelho como algo vindo do além. Baek Do-il, sentindo-se genuinamente ameaçado pela primeira vez, avançou contra mim em fúria. Duas forças colossais colidiram e o impacto abalou a sala. O vice-prefeito Kim Sang-young veio correndo ao ouvir o som. O guarda explicou que houve uma comoção enorme dentro do escritório e o prefeito Baek Do-il não está atendendo às chamadas. Então, o que vocês estão esperando aí parados? Abram a porta e verifiquem como ele está. Se algo acontecer ao prefeito, vocês podem se responsabilizar por isso? Mas, senhor, o prefeito nos disse para não entrar sob hipótese alguma. Ele disse que tinha assuntos importantes a tratar com o cidadão Ryu Min-soo. Dentro do escritório, nós dois lutamos até o esgotamento, ambos cobertos de sangue. Baek Do-il cambaleou para trás repetidamente pela força das explosões, assumindo finalmente uma postura séria. Ryu Min-soo, suponho que devo admitir. Pelo menos, você não é como Shi Ji-woo, alguém que só sabe falar. Mas mesmo assim, que você e eu sejamos iguais, essas palavras eu ainda não posso aceitar. Deixe-me abrir uma exceção e mostrar a você o quão poderosa é realmente a bênção que a deusa me concedeu. Mas naquele exato momento, o vice-prefeito, alheio à gravidade do que estava acontecendo, abriu a porta e entrou. Prefeito, o senhor está bem? O que aconteceu com suas roupas? E o que diabos aconteceu com este escritório? Baek Do-il desconversou com naturalidade. Suponho que nossa conversa tenha ficado um pouco acalorada. Desculpe pelo transtorno, vice-prefeito, mas parece que você não ouviu minha pergunta. Por que você entrou, vice-prefeito? Eu, Baek Do-il, deixei bem claro que ninguém deveria entrar. E então, naquele momento, caí de joelhos na frente de Baek Do-il. Acredito que você me entendeu mal. Quando eu disse que éramos iguais agora há pouco, não estava tentando me comparar a você. Eu estava dizendo que, como irmãos abençoados pela deusa, desejo servi-lo, prefeito Baek. Na noite anterior, o comandante da brigada havia rejeitado meu plano. Você quer que Baek Do-il passe a gostar de você? Você planeja se ajoelhar diante dele também, como fez comigo. Se for o que for preciso, não tenho problema nenhum com isso. Ouvi dizer que as pessoas no poder tendem a reagir bem exatamente a esse gesto. E ganhar o favor de Baek Do-il é a única maneira de sairmos da cidade D sem problemas. Uma existência poderosa o suficiente para ameaçá-lo jurando lealdade a você. Essa é uma proposta que ninguém recusa. Mas Baek Do-il parecia impassível. Você está me enganando. Você quer ganhar meu favor, conquistar minha confiança, proteger seu povo e depois cravar uma lâmina em minhas costas. Você honestamente achou que uma mentira desajeitada como essa iria me enganar, Baek Do-il? Eu dei um sorriso discreto. E se eu estiver? O que importa se eu estiver mentindo para você? Se eu te traísse, falharia no final de qualquer maneira. Você já suspeita de mim, e sua força está além da minha.
O que mais me importa é a segurança das pessoas com quem vim aqui. Eu nunca faria nada para colocá-los em risco. Então me diga, você ainda acha que estou mentindo para você? O único e exclusivo representante escolhido. Baek Do-yoon abriu um sorriso lento. Quanto mais eu te escuto, mais estranhamente eu gosto de você. Muito bem, Baek Do-yoon irá aceitá-lo, cidadão. Seus companheiros serão protegidos, e abrirei uma exceção especial para permitir que você sirva ao meu lado. Por coincidência, o cargo de vice-prefeito acabou de ficar vago. Pela segurança da minha filha, eu estava disposto a servir sob o comando de um zumbi, mas ganhar sua confiança exigia passar por um teste. E esse teste era queimar o herói Shinji-Wo vivo na frente de todos. Na praça, a multidão gritava, executem-no! Executem-no! No centro da praça, a pira estava pronta e o prisioneiro havia sido içado ao alto. Do-mi se virou para o comandante da brigada. Para onde meu pai foi? Não importava quantas vezes eu perguntasse, ninguém me respondia. Aconteceu alguma coisa? O comandante da brigada cerrou os dentes e ordenou silenciosamente a um de seus homens que levasse Do-mi para algum lugar fora de vista. Então, sob os gritos ensurdecedores da multidão, a cerimônia de execução começou. O prefeito Baek Do-yoon falou lenta e deliberadamente. Antes da execução, há uma notícia infeliz que devo compartilhar com todos. O demônio desprezível Shinji-Wo tentou escapar hoje mesmo de manhã e, ao fazê-lo, assassinou brutalmente nosso vice-prefeito Kim Sang-joon. Uma onda de indignação explodiu na multidão. Que monstro absoluto! Baek Do-yoon fez um espetáculo de luto. A culpa é minha por não ter protegido o vice-prefeito. Meu coração está em agonia desde hoje cedo, mas a deusa onisciente nos enviou alguém digno de ocupar o cargo de nosso novo vice-prefeito. E hoje, ele estará ao meu lado enquanto punimos o demônio astuto juntos. Seu nome é Ryu Min-suk. A razão de eu estar ali segurando uma tocha era porque este era o teste que Baek Do-yoon havia preparado para mim. Ele queria que eu, como vice-prefeito, pessoalmente condenasse o demônio à morte. É o destino daqueles que receberam a bênção matar demônios. Aceite esse destino, e eu aceitarei você. Quando a multidão me viu erguer a tocha, explodiu em vivas frenéticos. O coronel Chapon-ho estava parado de um lado, com o rosto sombrio como uma nuvem de tempestade. Na noite anterior, ele estava fora de si. O quê? Aquele lunático quer que você mate alguém esta noite. Já chega. Vamos embora hoje à noite. Mas eu o impedi. Não podemos ir. Enquanto Baek Do-yoon permanecer na cidade de, partir assim traz riscos demais. Vir para a cidade de, me envolver em tudo isso, a responsabilidade é minha. Quando se trata de proteger Do-mi, não tenho interesse em estabelecer limites morais. As chamas desceram e atingiram a pilha de madeira abaixo. A figura amarrada no alto suportava o calor abrasador. A multidão celebrava, embriagada com a visão do seu demônio queimando. Então o prefeito Baek Do-yoon saltou para o meu lado. Em nome do representante escolhido pela deusa, eu declaro. De agora em diante, Ryu Min-suk, você está sob juramento a Baek Do-yoon. Você aceita? Eu aceito. Cidadãos, vamos nos alegrar pelo nosso novo vice-prefeito, Ryu Min-suk. Outra onda de aplausos estrondosos varreu a multidão, abafando até os gritos de agonia que subiam das chamas. A cena corta para depois da cerimônia. 3 soldados escoltaram o novo vice-prefeito de volta ao seu quarto. Lá dentro, Chapon-ho e os outros já estavam esperando. Mas quando o vice-prefeito removeu o capuz, um rosto desconhecido foi revelado. Prazer em conhecê-los. Eu sou Shinji-Wo, capitão da unidade Águia Azul, quartel-general do Comando Conjunto de Geerion. A sala ficou em silêncio absoluto. O comandante da brigada só pôde balançar a cabeça. Aquele homem está completamente fora de si. Tudo fazia parte do meu plano. Pelo bem da Do-mi, não me importo com limites morais. Mas desta vez, não precisei ultrapassá-los. Esta noite, eu ganharia a confiança de Baek Do-yoon, ao mesmo tempo, faria uma troca, resgatando Shinji-Wo das chamas. E esse plano, só eu poderia ter executado. No dia seguinte, cheguei para a cerimônia de posse do vice-prefeito. Sinto muito, prefeito Baek Do-yoon. Estou atrasado. Baek Do-yoon sorriu. Compreensível. Depois de tudo o que aconteceu ontem à noite, tenho certeza de que você não dormiu bem. Até eu ainda consigo ver tudo nitidamente quando penso na noite passada. O fato de você ter eliminado o demônio sem hesitar foi realmente reconfortante. Ainda assim, tente não se atrasar na próxima vez. Eu, Baek Do-yoon, não gosto de cães que não obedecem ao seu dono. Fui claro? Eu só pude assentir. Baek Do-yoon acrescentou, a propósito, Shinji-Wo queimou muito bem. Embora tenha sobrado um pequeno pedaço de restos, parecia o braço direito. O que ele não sabia era que quem tinha sido executado nas chamas ontem à noite fui eu. Na noite anterior, Shinji-Wo expressou seu arrependimento. Achei que tinha me preparado mentalmente. Mas vendo você assim,
Ainda não consigo aceitar, Sr. Ryumin-suk. Eu dei de ombros. Me atrasei para chegar até você. Encontrar você sem ser visto não foi fácil. Shinji-Wo me agradeceu novamente. De qualquer forma, se não fosse por você, eu estaria morto há muito tempo. Foi um plano feito às pressas, mas funcionou bem o suficiente. Com isso, Shinji-Wo desabafou algo que o estava corroendo. Ter o Baek do Yunbei na minha frente e ainda ter que conter minha raiva, foi uma agonia. Mas depois de tudo o que aconteceu, há uma coisa de que tenho certeza. Eu mesmo não consigo matar Baek do Yun. E a outra coisa de que tenho certeza. Sr. Ryumin-suk, eu não entendi. Por que eu iria querer me livrar dele? Agora eu sou o vice-prefeito. Não tenho motivos para fazer isso. E, por favor, não me entenda mal. O único motivo de eu ter te salvado foi porque eu tinha os meios para isso. Se não tivesse, eu teria deixado você morrer sem pensar duas vezes. Além disso, estou genuinamente curioso. Por que você quer o Baek do Yun morto? Admito que o caráter dele é brutal. Mas ele manteve a cidade de unida, não manteve? Sr. Shinji-Wo, você acha que teria feito algo diferente? Diante disso, Shinji-Wo bateu o punho na mesa. Você tem ideia do que Baek do Yun fez com este lugar? E você diz isso, de ontem para cá, você viu um único cidadão nas ruas? A última esperança, a brasa imortal, a cidade dos milagres. A voz de Shinji-Wo subiu para um grito. Não sei de tudo, mas os cidadãos estão sendo mantidos trancados em suas casas. Eles só saem para os comícios como marionetes, e estão sempre cantando aquela mesma música, com olhos alucinados, repetidamente. Tudo bem. Eu admito. Ele manteve esta cidade com uma força que desafia toda a razão. Houve até um tempo em que me permiti imaginar que ele pudesse ser quem salvaria nossa nação. Eu dei um sorrisinho com isso. Parece alguém que eu conheço. Shinji-Wo continuou. Antes de tudo isso, Baek do Yun e eu protegíamos a cidade de juntos, mas algo estava errado desde o início. Onde quer que recapturássemos território, quase não havia sobreviventes. Então, um dia, enquanto fazíamos buscas na área da montanha Miban, minha equipe e eu encontramos um armazém abandonado. E dentro daquele armazém, encontramos a verdade. Vítimas civis penduradas no ar. Baek do Yun, mal vestido, quase não parecendo humano, estava se alimentando deles. Quando nos viu, começou a rir, uma risada selvagem e desequilibrada. E para nos manter calados, ele tentou nos matar a todos. Por isso, por favor, eu te peço, Sr. Ryumin-suk, você é o único que pode restaurar esta cidade ao que ela deveria ser. Minha expressão não mudou. Vou fingir que não ouvi nada disso, me virei e saí, ignorando enquanto ele me chamava. Na cidade de, enquanto eu for contra os desejos de Baek do Yun, a segurança da minha filha não poderá ser garantida. Eu não sou um herói. Sou apenas um pai que quer viver com a sua filha. Dormi, quando você entrou. Você ouviu o que o papai acabou de dizer? Ela balançou a cabeça. Nenhuma palavra. Então descanse um pouco, Dormi. Naquele momento, Shinji-Wo me chamou mais uma vez. Sr. Ryumin-suk, você realmente acredita que Baek do Yun não é problema seu? Cada cidadão da cidade de é obrigado a comparecer aos comícios de Baek do Yun. Você não notou nada estranho? Entre todos esses cidadãos, por que não há mulheres jovens? Naquele mesmo instante, dentro do gabinete do prefeito, assim que confirmei que todos os membros da equipe de expedição haviam partido em segurança, uma sede de sangue surgiu em minhas mãos. Avancei e golpeei Baek do Yun por trás, um impacto, e a cabeça dele atingiu o chão. Enquanto isso, a equipe de expedição da cidade liderada por Chapon-Ho saiu da cidade sem incidentes. Os guardas totalmente armados não ousaram desafiar as ordens do vice-prefeito. Um dos soldados não pôde deixar de resmungar. Ryumin-Cell se tornar vice-prefeito foi um pouco demais. Havia muitas outras maneiras de sair de fininho. Outro soldado defendeu a decisão. O método que usamos tinha maior chance de sucesso. Aquele homem, desde que sua filha esteja segura, não se importa com o que acontece consigo mesmo. Naquele momento, o comandante da brigada Chapon-Ho chamou por Dormi. Mocinha, você está preocupada com seu pai? Min-Cell já lhe disse. Ele voltará assim que terminar. A expressão de Dormi estava silenciosamente perturbada. Não estou preocupada. O papai é meio idiota. Ele sempre acaba sendo o único a se machucar. Nunca era culpa dele, mas ele sempre pedia desculpas primeiro. Eu costumava odiar isso nele. Mas houve uma vez em que eu estava sofrendo bullying e o papai apareceu. E foi como se ele tivesse se tornado uma pessoa completamente diferente. Foi a primeira vez na minha vida que o vi tão zangado. E então, ontem à noite, eu vi de novo. A mesma expressão no rosto dele daquela vez. Não vou perguntar o que aconteceu. Só quero saber uma coisa. O papai, ele vai voltar em segurança, não vai? O comandante da brigada deu um leve toque na cabeça dela. Como ele poderia não voltar?
Com uma filha como você esperando por ele bem aqui. Escondi coisas de você todo esse tempo e sei que isso doeu, mas isto eu posso prometer, Minsuk voltará antes que você perceba. Dito isso, a palma da mão de Chapang-Ho já estava escorregadia de suor. Minsuk, nunca duvidarei de sua força, mas é melhor você se cuidar. Baek Do-il não é alguém para se levar de ânimo leve. De volta ao escritório, o corpo sem cabeça de Baek Do-il veio voando direto em minha direção. Eu me preparei e mantive minha posição contra o ataque. Não havia nada a fazer a não ser deixar Baek Do recuperar sua própria cabeça. O monstro diante de mim irradiava intenção assassina. Por quê? Eu confiei em você, Ryu Minsuk. E é assim que você me retribui? Você está enganado. Eu nunca estive do seu lado. Nem por um único momento. Com uma velocidade ofuscante, minha mão disparou novamente em direção ao crânio. Baek Do-il bloqueou e sorriu com desprezo. Pensar que alguém escolhido pela deusa cairia tão baixo, tornando-se um demônio assim. Que verdadeiramente triste. Você esqueceu? Meu poder pode suprimir o seu. Você não pode me vencer. Mas no segundo seguinte, o braço dele cedeu e se contorceu sob a força do meu golpe. Então não tive piedade, um espancamento implacável e unilateral. O corpo de Baek Do-il foi lançado como uma bala de canhão. Quando a poeira baixou, metade dele era um desastre total. Não lhe dei um momento para respirar. Avancei contra ele novamente como algo saído de um pesadelo. A pura velocidade disso encheu Baek Do-il de terror genuíno. Ele recuou freneticamente. Espere. Eu ainda não me recuperei totalmente. Mas uma de suas pernas já havia sido arrancada brutalmente. Isso é impossível. Da última vez que lutamos, você mal conseguia dobrar meus dedos. Como você pôde se tornar tão forte em tão pouco tempo? O que ele não sabia era que, da última vez, eu estava me contendo deliberadamente. Mas desta vez, pelo bem da minha amada filha, só havia uma maneira de isso terminar. Deem aqui, agora mesmo, eu acabo com você, Baek Do-il. Vendo a morte correndo em sua direção, Baek Do-il entrou em pânico e começou a implorar. Então, um grupo de soldados invadiu no pior momento possível. Naquela fração de segundo de distração, Baek Do-il desviou do golpe. Vice-prefeito, o que você está fazendo? Prefeito Baek Do-il, você está bem? Antes mesmo de as palavras saírem, Baek Do-il agarrou ambos os soldados pela cabeça. Então ele abriu bem a mandíbula. Eu me lancei à frente para detê-lo e fui lançado para trás por uma força massiva. Mal consegui me estabilizar após o impacto. Quando olhei para cima, Baek Do havia abandonado todo o fingimento. A face verdadeira e horrível do zumbi que ele era ficou exposta. Isso é um absurdo. Eu acolhi você. Transformei você de um nada em alguém. No entanto, você ousa dizer que vai acabar comigo? Então tente. Eu, Baek Do, mostrarei a você o quão profundamente a deusa me ama. Antes do surto, Baek Do tinha sido líder de uma seita religiosa. Seu nome carregava o significado de puro, justo, sábio e benevolente. Ele havia se declarado um deus, um ser diferente de qualquer outro, todo-poderoso e acima de todas as coisas. Adorem-me. Sigam-me. Eu, Baek Do, salvarei todos vocês. Mas quando o surto veio, ele desmoronou instantaneamente. Seus seguidores bateram desesperadamente em sua porta. Baek Do, as pessoas lá fora perderam o juízo. É o caos. Este é o fim que você profetizou? Então, por favor, salve-nos. Quando ninguém respondeu, eles arrombaram a porta e encontraram o grande líder da seita, Baek Do, colocando dinheiro freneticamente em uma bolsa. Ignorando os rostos atônitos de seus seguidores, ele correu para a saída. Baek Do tem desviado fundos. Ele está fugindo. Parem-no. Soltem-me. Eu sou Baek Do. Não importa o quanto ele gritasse, ninguém mais se importava. Seus antigos seguidores decidiram queimá-lo vivo. O deus está furioso. O coração do líder do culto Baek Do foi possuído por um demônio. A deusa dragão está furiosa com a sua maldade. Devemos arrancar seus olhos traiçoeiros e queimar seu corpo imundo até virar cinzas para aplacar a ira da deusa. Nas chamas, Baek Do lamentava-se. Por favor, alguém me salve. Está queimando. Ninguém vai me ajudar? E logo quando toda a esperança se foi, um brilho dourado da deusa surgiu. A luz ofuscante paralisou todos do lugar. Então Baek Do saiu do fogo, com os olhos brilhando em carmesim, sua forma aterrorizante além da conta. Eu, Baek Do, sou o escolhido, abençoado pelos deuses, capaz de qualquer coisa. Agora, o Baek Do diante de mim abaixou o corpo levemente. Em um único instante, sua mão vermelha o sangue já estava no meu rosto. Tanto a velocidade quanto o poder saltaram vários níveis. Eu não podia fazer nada além de esquivar, mas a velocidade dele agora superava a minha. Não havia mais para onde fugir. Aquele golpe acertou em cheio. O ataque de Baek Do não parou por um segundo. Uma força massiva abriu uma cratera no chão sob nós.
Incapaz de esquivar, recebi outro golpe direto. Rolei com força pelo chão antes de mal conseguir parar. Vendo-me caído, Baek Doo-yoon não pôde deixar de zombar. É só isso que você tem? Você achou mesmo que essa pouca força poderia competir com o amor que recebi? Estou decepcionado, riu Mincel. Então é assim que as coisas são. Só agora entendo por que a Deus enviou um demônio como você para diante de mim. Foi para que eu pudesse julgá-lo pelo pecado de insultar a bênção da deusa. Por que a deusa confia apenas em mim, Baek Doo-yoon, a grande deusa dragão? Por favor, perdoe minha ignorância por só perceber isso agora. Farei aquele demônio astuto e sua filha de sangue sofrerem até implorarem pela morte. Com isso, ele se lançou contra mim para dar o golpe final, mas eu não tive medo. Cada detalhe disso era exatamente o que eu planejei. No segundo seguinte, uma luz branca ofuscante brilhou do topo do prédio. Shinji-Wo ativou as luzes exatamente conforme o planejado. 6 enormes holofotes brilharam diretamente no rosto de Baek Doo-yoon. Imediatamente, ele desabou no chão, completamente sobrecarregado. Perturbação fotópica, eu disse lentamente. Devido a danos congênitos ou adquiridos no nervo óptico, o indivíduo afetado só consegue perceber os contornos de objetos em movimento através de sua visão. Embora a sensibilidade à luz seja muito mais aguda do que a de uma pessoa normal, a capacidade de recuperar o campo de visão é várias vezes mais lenta. Para alguém assim, o maior perigo é a luz intensa. Cego e se debatendo, Baek Doo-yoon golpeava descontroladamente. Poupe-me do sermão. Calhe a boca e saia daí para onde eu possa te alcançar. A luz intensa já havia começado a afetar seu sistema nervoso, fazendo-o perder o controle. Um sistema nervoso levado além dos limites humanos significava que seu sofrimento estava se multiplicando a cada segundo. Saí calmamente e parei diante dele. Com seu modo de bênção ativado, cada nervo do seu corpo está enlouquecendo agora mesmo. Não é? A voz de Baek Doo-yoon falhou de horror. Você planejou isso desde o início, não foi? Agindo como se estivesse testando sua força contra mim para me provocar, fazendo-me despertar este corpo, e depois fingindo que não podia me vencer para me trazer até aqui. Cada parte disso foi seu plano desde o começo? Confirmei sem hesitar. Sua força e velocidade superam as minhas. Parece que você realmente recebeu uma quantidade extraordinária de amor, mas o que você não sabe é que, comparado ao poder que vem de receber amor, o poder que vem de tentar proteger o amor é muito, muito maior. E assim, com um soco inglês nos punhos, dei a Baek Doo-yoon a surra de sua vida. O homem que causou sofrimento indescritível foi moído em pedaços. Baek Doo-yoon não conseguia mais se regenerar. Após 3 horas e meia de combate, acabou. Shinji-Wo ficou olhando para os destroços, seus anos de dor finalmente cedendo. Baek Doo-yoon, nunca pensei que viveria para ver você caído assim. É realmente inacreditável, Sr. Ryu Mincel. Mantive a modéstia. Tudo isso foi graças ao trabalho de inteligência do capitão Shinji-Wo. Não. Mesmo com sua visão removida e seus nervos fora de controle, Baek Doo-yoon nunca teria sido derrubado tão facilmente. A única razão pela qual você venceu foi porque era simplesmente mais forte que ele. Então, justo quando acreditávamos que tinha acabado e nos preparávamos para sair, a voz da deusa ecoou dentro do que restou de Baek Doo-yoon. E com o coração e os restos despedaçados voltando à vida freneticamente, um zumbi monstruoso que lembrava uma centopeia enorme irrompeu do chão. Shinji-Wo olhou incrédulo. Baek Doo-yoon ainda está vivo. Nunca vi essa forma antes. Bastou um olhar. Este era um zumbi mutante de alto nível do tipo tardígrado. O tardígrado, realmente inacreditável. A verdadeira natureza de Baek Doo-yoon foi um zumbi mutante de alto nível o tempo todo. Não há tempo para hesitar. Segurei Shinji-Wo e corremos. Se for mesmo um tardígrado, então há mais uma característica a considerar. No segundo seguinte, o corpo do tardígrado começou a se expandir e se esticar para o céu, crescendo como uma árvore disparando em direção às alturas. Enquanto isso, de volta à cerimônia de posse do vice-prefeito, horas se passaram sem sinal de ninguém. Os guardas ouviram sons tremendos lá de dentro, mas não ousaram sair para investigar. O destino do vice-prefeito anterior os deixou profundamente amedrontados. No entanto, depois de mais de 3 horas, eles não puderam deixar de se preocupar. Então o corpo massivo do tardígrado explodiu através de todo o edifício, uma silhueta como um pilar no céu alinhado com fileiras de presas afiadas. A Torre Expo está desmoronando? O que é aquele monstro? A multidão se espalhou em um caos de gritos cegos. O que diabos está acontecendo? Aquele monstro não é a Torre Expo onde o prefeito Baek Doo-yoon fica? Prefeito Baek Doo-yoon, onde ele está? Enquanto todos fugiam aterrorizados, Shinji-Wo ergueu seu lança-chamas e mirou direto no zumbi. Estou bem aqui, Baek Doo-yoon. Com certeza, Baek Doo-yoon foi atraído imediatamente, abrindo suas mandíbulas massivas e avançando em direção a Shinji-Wo.
Shinji-Wo agarrou uma corda e balançou para longe, então montou na motocicleta à espera e partiu a toda velocidade. Ele se lembrou do que eu tinha dito a ele momentos antes. A pele externa do tardígrado é mais resistente que aço de alta tração e, quanto mais forte você o atinge, mais sua estrutura se reforça. No entanto, embora seu exterior seja quase impenetrável, seus órgãos internos são surpreendentemente frágeis. Shinji-Wo seguiu o plano combinado, atraindo Baek Do-yoon pela rota que mapeamos até que ele finalmente parou em frente ao prédio designado. E lá estava eu, com a motosserra já em mãos, esperando. No momento em que o monstro escancarou a boca, eu liguei a motosserra. E no instante exato, eu pulei direto para dentro. Em apenas um momento, a motosserra rasgou a criatura de baixo para cima, de dentro para fora. Coloquei cada gota de força que tinha nisso. O sangue jorrou do zumbi em uma torrente. A criatura, com dezenas de metros de comprimento, começou a se partir da cabeça para baixo. Um som agudo e terrível ecoou junto ao seu lamento de morte, e o corpo se dividiu em duas metades massivas. Eu irrompi de dentro do zumbi como algo enviado dos céus. A cena deixou todos paralisados, inclusive a do Mi. E quando Baek Do-yoon finalmente explodiu em fragmentos, a cidade D foi declarada recuperada dos zumbis, mas os cidadãos ainda não haviam se recuperado do choque. Para onde foi o prefeito Baek Do-yoon? O que acabou de acontecer, e que monstro era aquele? O prédio onde o prefeito Baek Do-yoon estava desabou. O prefeito foi morto? Alguém pode explicar, por favor? A multidão começou a gritar. Prefeito, você está aí? Prefeito Baek Do-yoon, por favor, não nos deixe. Em resposta ao chamado deles, um som quase inaudível surgiu dos restos de Baek Do-yoon. Pode ouvi-los? Você ouve o que eu significo para eles? Até eu fiquei surpreso. Você ainda está vivo. Você é extraordinariamente teimoso. Eu nunca morrerei. Mesmo que esta carne apodreça, enquanto cada pessoa na cidade me tiver em reverência, eu continuarei vivendo dentro dela. Eu desci e coloquei meu pé sobre o que restava dele. Ainda tão tolo, mesmo no fim, já se esqueceu? Existe uma pessoa em toda a cidade D que não se curva a você. Antes que as palavras terminassem, um vídeo dos assassinatos de Baek Do-yoon começou a passar no telão gigante. Atingiu a multidão como uma marretada. O mundo inteiro dele saiu dos eixos. Isso é real? Não pode ser verdade. Isso é impossível. O prefeito Baek Do-yoon foi esse tipo de monstro o tempo todo? Esperem. Aquele lá em cima, o soldado que acabou de derrubar aquela criatura, não é o Shinji-Wo? Mas o Shinji-Wo não foi queimado vivo ontem à noite? Uma revelação impossível após a outra. Era muita coisa para os cidadãos absorverem. Então a voz de Shinji-Wo ecoou, feroz, clara e sem sombra de dúvida. Era tudo que Baek Do-yoon não era. E quando a compreensão os atingiu, os cidadãos começaram a levantar as mãos um por um. Punhos se ergueram no ar por toda a multidão enquanto eles explodiam em vivas. A cidade D estava finalmente livre de verdade, e eu proferi minhas últimas palavras aos restos de Baek Do-yoon. Baek Do-yoon, a cidade D está prestes a começar de novo. Ninguém se lembrará de você, nem uma única pessoa, porque controlar a vontade do povo nunca se comparará à força de protegê-la. Vá assistir do inferno e veja por si mesmo. Com isso, ignorando seus gritos furiosos, eu o esmaguei sob meu pé até não sobrar nada. Assim que a morte de Baek Do-yoon foi confirmada, a cidade D começou a se reconstruir. Sua sombra ainda pairava nos cantos da cidade, mas tudo estava voltando ao que deveria ser. Enquanto a cidade seguisse a liderança de Shinji-Wo, encontraria sua esperança novamente. O coronel Chapon-Ho retornou um pouco mais tarde do que o planejado, mas a brigada havia resistido firmemente a cada ataque zumbi nesse ínterim, todos para o campo de treinamento. A partir de hoje, nossa brigada inicia uma mobilização em larga escala. Fiquei olhando para o céu esperançoso da tarde. Pela primeira vez em muito tempo, sorri. Tinha sido tudo, menos um caminho reto, mas eu consegui. Minha amada filha e eu finalmente fizemos um lar na cidade D. Embora depois de tudo o que aconteceu, eu tenha me deparado com uma verdade desconfortável. Nesta vida, não importa quão fortificado seja o refúgio, enquanto os zumbis ainda caminharem pela terra, o futuro de Dumi nunca estaria completamente seguro. Então, havia apenas um caminho a seguir. Apenas espere. Tudo que ameaça minha filha será eliminado. Até a última coisa. Com a cidade D como minha base, caçarei e destruirei cada zumbi que restar em todo este país. Não muito tempo depois, em uma represa em um dos distritos da cidade D, enquanto os cidadãos assistiam aterrorizados, uma criatura massiva rompeu a superfície da água, seus olhos carmesim brilhando na escuridão.